Como é que é, pessoal? Estamos aí, como prometido, com a versão final do Sendo Assim, a minha interpretação do Sendo Assim, claro. Eu já tinha dito antes, estes são para mim a mesma obra-prima do rap Tuga, um clássico imediato, um som que passa uma mensagem boa e importante e é passada de uma maneira incrível pelo Sam, com boas figuras de estilo, aliterações, metáforas, comparações, sei lá. Todas as rimas, ou quase todas, têm várias camadas, têm duplos sentidos. Ele usa bem palavras diferenciadas no som. Às vezes há rappers que usam uma palavra diferente e aquilo já destoa ali um bocadinho, não encaixa bem, aqui não. Ele usa tipo paragrafo, ancora, zigue-zagueio e aquilo encaixa tudo na perfeição. Para mim é um som mesmo flawless. Daqui a 10, 20 anos vamos ouvir e o som vai ser incrível na mesma, porque é um som que nota-se que tem muito trabalho e mais que isso tem muito trabalho de um gênio. Eu vou já aproveitar aqui a primeira frase que ele diz no som, que é o nem tudo é para todos, para usar também aqui para o vídeo, porque se vocês não estão para perder um bocadinho de tempo para pensar e tentar compreender as dicas, este vídeo também não é para vocês, podem passar para o próximo. E eu acho que é um bocado nesse sentido que ele diz também no som, porque acho que poucos vão entender as várias camadas das rimas, poucos vão absorver a mensagem que ele quer passar. Eu provavelmente nem metade também compreendo, mas vou dar a minha interpretação. E por outro lado, se procuras aquele som catchy para bater e para ficar na cabeça, este som não é para ti. Aqui no primeiro verso ele diz logo aqui no início: há um silêncio que ainda me ensurdece, uma incerteza na pertença ou para ti sou guest. Porque às vezes os rappers a nomear as referências não o mencionam a ele e a imprensa ou whatever a falar dos melhores rappers portugueses não o referirem a ele. Isto é ridículo, ambas as coisas, né? E então está tudo inverso. E o mundo diverte-se, tipo, não quer saber disso. É um dissabor. É um dissabor como seria se nunca houvesse quem visse o verso e ouvisse a cor. A minha interpretação disto, eu podia ser aqui os dos surdos não ouvem os versos mas veem-nos, e os cegos não veem a cor mas ouvem. Também podia ser que sempre houve quem quisesse ver os versos, a parte da letra, e quem só quisesse a parte colorida do som, a parte da batida, whatever. Mas eu acho que o que ele quer dizer é que seria um dissabor se não houvesse quem, ao ver bem os versos, ouvisse a verdadeira cor da música, na minha perspectiva. E depois ele diz: houve esse amor e essa dor a ceder. Eu acho que esta parte é: houve esse amor, o amor que eu estou a transmitir, e essa dor, a tua dor a ceder. Tipo, a perceber-te como eu tenho razão no que eu estou a dizer. E eu não sou ameaçador, o meu sabor é saber. Ou seja, se me provares, vais provar o saber. E eu não venho aqui para ameaçar ninguém, para tirar o lugar a ninguém. Venho transmitir o saber que eu tenho já de muitos anos disto. A verdade, basicamente. O que faço não é básico, dou o máximo por um clássico. Ou seja, dou o máximo por um clássico, pelo timeless, não faço uma cena básica e descartável. Não, e por isso não é fácil cada frase, cada traço no meu A5. O A5 é o bloco, né? E como eu procuro o timeless, procuro o clássico, o mais perto da perfeição possível, então cada frase ou cada traço que eu faço no bloco, nada disso é fácil, porque é tudo pensado e ponderado. E depois, Marvila é vida, é a vinha que eu engarrafo, eu estou na minha e nunca sigo a mesma linha, eu paragrafo. Ou seja, Marvila é onde eu vivo e é de onde eu retiro as ideias e eu estou na minha, sou sempre eu mesmo, mas eu nunca sigo a mesma linha, ou seja, eu vou tentando ir sempre evoluindo, não me manter na mesma, tentando ir sempre inovando. E por isso eu paragrafo, ou seja, eu faço o acto de fazer o parágrafo, mudo de linha, estou sempre a mudar de linha. E depois a seguir, eu tenho sede na cabeça e a cabeça no dedo, mas quando sonho tenho medo que adormeça na rede. Ou seja, tenho sede na cabeça, estou sempre a pensar em coisas novas, sempre com vontade de criar e de inovar, e tenho a cabeça no dedo, então tudo o que eu penso eu passo para o papel. Mas quando sonho tenho medo que adormeça na rede, ou seja, quando eu sonho, quando eu estou a pensar o que é que eu quero criar e aquilo, a imaginar o que seria a perfeição para mim, eu tenho medo de adormecer na rede, eu julgo que será porque esse sonho é tão cativante que eu tenho de me esforçar para voltar a esta realidade que não se enquadra nesse sonho que eu imagino, né? E há suor em cada poro, organizo o que eu decoro, ou seja, há suor em cada poro, estou sempre a esforçar-me e a trabalhar e organizo o que eu decoro, ou seja, o que eu vou pensando ao longo do tempo, depois organizo por escrito no bloco. Indeciso que eu deslize e é por isso que eu demoro, ou seja, eu demoro porque eu não quero deslizar, não quero fazer uma cena que depois não é, não, onde eu depois não me identifico ou que acho que aquilo não ficou tão bom como poderia. Então eu demoro porque eu procuro a perfeição. Não quero lançar o mais rápido para bater, não quero aproveitar uma altura mais propícia, não, quero fazer uma cena bem feita. E faço algo que eu adoro e ignoro o prazer ruim. Eu não quero ser o melhor a fazer de mim. Ou seja, faço algo que eu adoro, faço o que amo, mas eu não me vendi para poder fazê-lo. Tipo, ignoro o prazer ruim. Eu,
Poderia ser também a vida do crime, ignora o prazer ruim, tipo o enriquecimento fácil mas arriscado, mas eu acho que tem a ver com a cena de não se vender. Eu faço o que adoro, faço o que amo, mas não me vendi para fazê-lo. E eu não quero ser o melhor a fazer de mim, tipo, eu quero é ser eu, quero melhorar aquilo que eu sou, quero ser cada vez mais eu, e não quero o trono, não quero ser o melhor, não quero essa glória vã. Pois, nunca tive uma ambição com a ilusão de uma aderência, porque ter a profissão não é missão, é consequência. Ou seja, eu faço por amor, não faço pelo dinheiro ou pela fama, e ter fãs ou dinheiro veio por consequência. Eu não o fiz para ter isso. Eu comecei a fazer por amor e isso foi uma consequência do que eu fui fazendo. Depois, não me renda à influência e na falência eu direi que não preciso de uma venda, não sou deusa do direito. Ou seja, não me renda à influência, não faço aquilo que vocês querem que eu faça e na falência eu direi que não preciso de uma venda. Ou seja, não preciso de me vender e nem falido eu me venderia. Não preciso de uma venda como a deusa do direito, porque a deusa do direito, a deusa da justiça, é aquela deusa que tem uma venda nos olhos. Também tem aqui a dica da justiça ser cega, né? E como eu nunca me venderia, não preciso de uma venda como a deusa do direito. Por outro lado, não preciso de uma venda, tipo, eu não uso venda, eu vejo tudo como é na realidade, não vejo as cenas vendadas, também pode ter essa dica. Depois aqui a seguir, o meu livro é exclusivo e é universal. Fui compulsivo no cursivo e não morri vassalo. Cursivo é tipo a escrita à mão, sem ser propriamente muito cuidada, sem ser tipo caligrafia. E então é exclusivo, porque fui eu que o criei, sem imitar ninguém. Então o meu livro é exclusivo e é universal porque todos se identificam com o que é genuíno. E como a cena é tão genuína, acaba por ser universal e paralela a toda a gente. Aqui fui compulsivo no cursivo e não morri vassalo porque esforcei-me e insisti na escrita, nunca desisti. Fui compulsivo nisso e então não morri vassalo, só depende de mim porque fiz por isso. Com a Sony Digital ganhei a noção da lente para um dia ser imortal como a nação valente, porque tipo o que fica gravado fica imortalizado, eternizado, né, entre aspas. Aqui também tem a dica que ele já falou várias vezes do maluco das filmagens aqui da Sony Digital, né, a câmara. Nação valente e imortal, né? E a cena de ficar timeless, que é o objetivo dele, né? Um dia ser imortal como a nação valente e imortal. Visão fluente, e é quando a mente me elucida, é que eu siga em frente e nunca retroceda na subida. Ou seja, visão fluente, estou sempre atento ao que me rodeia e é isso que me inspira, mas por outro lado, a minha visão clara das coisas faz com que eu perceba que o caminho é seguir em frente, fiel a mim mesmo e nunca voltar atrás nos princípios, mudar o que sou só para chegar mais alto. E nunca retroceda na subida e depois ele segue aqui. Porque o segredo para a saída não é subir altitudes, é quando aponto o importante, quando no meio virtudes, ou seja, o que importa não é chegar ao topo, importa é ser verdadeiro, ser genuíno. No teste do tempo, o que é verdadeiro apura-se, aquele que atingiu o topo falsamente com o tempo desvanece. Ou seja, o que importa não é subir altitudes, é quando aponto o importante, quando no meio virtudes. E depois isto tem a dica aqui o segredo para a saída é quando aponto o importante, ou seja, a saída é na porta. E por outro lado, quando no meio virtudes. Tipo, quando digo as virtudes, né? Mas por outro lado, no meio é que está a virtude. Estes trocadilhos aqui também. A seguir, a glória mora onde eu pertenço e o apreço condecora. E eu estou preso a este peso que me ancora. Ou seja, o meu lugar é na glória, a glória mora onde eu também pertenço. O apreço é que é o meu prémio, não preciso desses prémios que os jornalistas dão, né? O apreço é que é o meu prémio e eu sinto o peso dessa responsabilidade, tipo de ficar imortalizado, de ficar na história, porque esse é que é o meu destino. E por outro lado aqui, e eu estou preso a este peso que me ancora. Eu, pá, lá está, como ao parágrafo, eu acho que este tempo verbal é lindo, man. Tipo, não é âncora, é ancora, o verbo de lançar a âncora, né? Como ao parágrafo, não é parágrafo, é o verbo de fazer o parágrafo. Eu acho que estes tempos verbais são lindos, man, e curto bem do pessoal que utiliza assim cenas diferentes. Depois a seguir, o som desempregou-me, a zona suportou-me, sonda quem ambiciona, ninguém sonha ser mordomo. Ou seja, o som desempregou-me porque se eu não tenho emprego é porque amo o som, a música. E isso é que fez com que eu não quisesse subjugar-me a um emprego que não envolvesse fazer o que amo. Então o som desempregou-me por esse sentido. E Chelas foi o meu suporte, que eu usei quase como um escudo, né? Ele está sempre a falar em Chelas, eu se calhar poderia ser como se vê tantas vezes, o pessoal estar a menosprezar por ele ser de Chelas, então ele, tipo,
usou aquilo quase como um escudo, assim já não o podem atingir por causa disso. E isso também é lindo, mano. E depois a seguir, ninguém sonha ser mordomo, ou seja, pergunta a todos o que querem ser, ninguém te vai dizer que o que sonha é trabalhar para o outrem a vida toda e ser mordomo do outrem, né? Para putos radicais nada é fede se é antigo, mas eu não vou ser mais um arquiteto sem abrigo, porque tipo eu construí e não me vão tirar da casa ou da obra que eu ajudei a construir, como já aconteceu com tantos colegas dele, né? E pessoas que fizeram a caminhada com ele, que hoje em dia construíram e não conseguem viver na obra que construíram. E por isso eu não entro na moleza e no que a incerteza traz. Porque um dia é muito tempo, quando tem um talvez atrás, lá está, tipo, eu não relaxo, não deixo as coisas para o acaso, porque já percebi o que é que acontece a muita gente que às vezes relaxa um bocadinho e perde o seu espaço, né? E um dia é muito tempo quando tem um talvez atrás, ou seja, talvez um dia é uma data indefinida, né? Depois aqui a seguir temos o refrão que ele diz: sendo assim, a cena sai sem pressões, sinto o som sem pensar em aceitações. É trajetória de outros craques de outras gerações. Eu conto histórias onde fracos têm orações. Sendo assim, a cena sai sem pressões, sinto o som sem pensar em aceitações. Eu crio sumo, crio alunos com informações. Não há dumbos ou cardumes sem recordações. Epá, até parece mal chamar um refrão a isto, tendo em conta os refrões cada vez mais podres que há aí, porque este refrão é incrível, né? Porque aqui o que ele quer dizer é que faz para mim, por amor, por isso não há pressões. Por outro lado, faço o que sinto, não para agradar a ninguém, ou seja, sinto o som sem pensar em aceitações. Depois, como se fazia antes, por amor e não para bater, que é a cena. Pronto, lá está, faço como se fazia antes, por amor e não para bater ou pensar no que os outros vão achar. E depois aqui, conto histórias onde fracos têm orações, porque há a dica dos fracos não reza a história, né? Pá, na minha história os fracos também têm orações. E depois ele diz, eu queria sumo, queria alunos com recordações, com informações. Não há dumbos, só cardumes sem recordações, tipo, não há dumbos, orelhas grandes e atentas que absorvam aquilo que eu transmito e que tenham memória de elefante, que se lembrem da história. E só há cardumes sem recordações, ou seja, cardumes que o pessoal com memória de peixe, que não decora as cenas, não esquece das cenas rápido e que seguem os outros, andam sempre em bando. E depois ele diz a seguir: se a arte é altruísta, não é o que eu vi no topo, porque o trono é egoísta, nada filantropo. Ou seja, o que eu tenho visto é que quem chega ao topo só pensa em si mesmo e não nos outros e não usam, entre aspas, o trono para transmitir mensagens verdadeiramente importantes. Ou seja, quem chega ao trono é egoísta, quem chega ao trono é egoísta e nada filantropo, tipo, não pensa na humanidade. Pois a dica a seguir ele diz aqui: lancei-me e nunca basei assim que saquei o dobro. Eu estou grato pelo passeio, eu zigue-zaguei o globo. Ou seja, eu não quis só fazer guita e mal fiz guita basei. O que me interessa é o caminho e não tanto a meta. Ou seja, estou grato pelo passeio e faço por amor. Por isso eu vou sempre continuar a fazê-lo. Não vou bazar assim que saca alguma guita. E guardo notas, derrotas, poliglotas. Em otas só mudo ao lençol é ver o sol e voltas. Ou seja, só muda o lençol é ver o sol e voltas, atuar e bazar no dia a seguir, acho que é por aí. Mas eu curto bem desta dica, guardo notas, derrotas poliglotas, ou seja, as notas que eu guardo não são de guita, são as recordações das cenas que vou fazendo. Lá está, mais uma vez importa o caminho e não a meta, ou importa a viagem e não o destino. E depois, para que fazer um álbum se ele dura meses? Por vezes sinto que ainda estamos na moldura presos, na era pura, com todos na cultura tesos. Quando a vibe era insegura, eu sou da altura desses. Porque, tipo, para que fazer um álbum se ele dura meses? Porque hoje tudo é descartável, ou vem uma cena hoje, amanhã já se esqueceram. O hip hop hoje gera guita, mas é raro essa guita ser para os verdadeiros, que realmente a mereceriam, né? Por vezes sinto que ainda estamos na moldura presa, ou seja, na era pura, com todos na cultura tesos, porque o pessoal que realmente é puro continua a não ter guita. Os puros parece que continuam todos tesos e com a vibe insegura, que é a cena da altura, né? Parece que continuam presos nesse quadro, na moldura, como ele diz, né? Sem prazos, sem preços, sem maços, sem interesses. O princípio do início ainda mantém-se ileso. No meu ofício o que é difícil é manter silêncio. Agora há muita coincidência para ser coincidente. Foi tudo um acidente e não há um esclarecimento. Tipo, o princípio do início ainda mantém-se ileso, porque os meus princípios são os mesmos de quando comecei, do meu início. E hoje em dia há tanto para criticar que o difícil é não o fazer, ou seja, no meu ofício o que é difícil é manter silêncio. E hoje está tudo tão igual que não pode ser coincidência. Tipo, agora há muita coincidência para ser coincidente.
E todos dizem que foi um acidente, mas não esclarecem como chegaram ao mesmo produto final, né? Se criaram por eles mesmos, então esclareçam como é que chegaram a esse produto final tão semelhante ao do outro, se não foi pelos mesmos meios ou se não baitaram. Depois ele diz aqui também, no tempo em que eram só maquetas, os rappers eram autores, cantores eram poetas e poetas eram pintores. Tipo, não haviam as condições perfeitas nessa altura, né, em que eram só maquetas, mas todos eram originais, os rappers eram autores. Importava a letra e a mensagem além do resto. E poetas, os rappers por aí, eram artistas, eram pintores. Mas mais que isso, eu acho que é a cena das notas de pintores, dos escudos na altura, tinham poetas impressos. Eu soube o que é coragem quando a luz era uma réstia. Eu sei que há uma miragem na indústria da modéstia, ou seja, quando a esperança é reduzida é que se percebe o que é a verdadeira coragem, né? Quando é fácil não é preciso ter coragem para o fazer. A coragem descobre-se na adversidade. E a humildade, a modéstia, é uma miragem hoje em dia. Todos dizem ser humildes, mas é uma farsa. E depois ele diz a seguir, eu vim da arte da rima séria quando o clima era intenso, uma era linda, quando ainda ninguém ria por extenso. Ou seja, falava-se de coisas importantes e verdadeiras, vim da arte da rima séria, e o clima era intenso. E era isso que o rap espelhava, esse clima intenso que havia. Hoje falam de problemas que muitos não viveram, e hoje há muito rap superficial e de festa e que não rimam cenas importantes e sérias. Quando ainda ninguém ria por extenso, porque hoje em dia tudo ri com o kkkkkk, ou lololol, ou com o ahahaha, né? E depois, hoje em dia não há sabedoria sem noção, sem senso, e a maioria são uma diversão circense. Eu ouço manos veteranos e tu quantos sentes? Na live de 1100 remanos sem remanescentes, que ainda rimam e fazem trabalhos consistentes, e nunca ficam à espera que um dia tu sustentes. Tipo, não há respeito por quem construiu a cultura, lá está os arquitetos sem abrigo, e tantos MCs que continuam a rimar por amor, sem conseguirem tirar verdadeiros dividendos do rap. Alguns nem conseguem viver do rap, muitos deles, mas continuam a rimar porque amam a arte. Vi sonhos divinais, vi mil desilusões que trazem muitos afinais, ou seja, vi muitas promessas quebradas, vi muitos a serem aliciados por grandes sonhos que lhes foram prometidos e conheceram a desilusão porque, afinal já não deu e tal, e pronto. E então vi sonhos divinais que deram muitas desilusões por causa dos afinais. O assédio não me embala e eu na calma nem respondo a um armazém que esconde, almas em desconto. Ou seja, essas promessas de grandeza não me aliciam. O que me motiva é o amor à arte e não que me ofereçam grandes contratos ou grandes quantias. E eu nem respondo a esses armazéns, tipo a essas editoras e whatever, onde se acumulam almas que se venderam para vencer, né? Ou seja, esses armazéns que esconde almas em desconto. Depois ele a seguir diz, prefiro fazer trips invulgares, no meu kit de 5 lugares, vou para longe, não me fixo em ver cliques e polegares, ou seja, prefiro trilhar o meu próprio caminho, no meu kit de 5 lugares, aquele carro né, do Michael Knight, chegar longe, não me relaxar ou me sentir confortável, tipo, vou para longe, não me fixo aqui a ver cliques e polegares, porque eu não procuro views e likes, procuro espalhar a minha arte e procuro atingir outro patamar, né? Como ele diz, a glória mora onde eu pertenço. E eu só digo obrigado por viver com agrado, por ter uma vida assim e não assim ao quadrado. Ou seja, eu agradeço por viver a fazer o que amo, agradeço por ter uma vida assim como é e não assim assim, assim ao quadrado. E também acho que pode ser interpretado tipo, por ter uma vida assim, porque eu não necessito tudo isto ao quadrado. Tipo, não preciso do dobro, o dobro entre aspas, ter mais guita, ter mais fama, ter, né, estou feliz com a vida que eu tenho assim assim e fazer o que amo. Fica aí a minha interpretação, mano. Pá, sou o mais perfeito que eu conheço na minha vida. Props ao Sam, que nem é preciso dar, todos sabemos, né? Sigam aí no YouTube, Deus Paisana. Estamos juntos, boy. Não digam a ninguém, digam a toda a gente. Peace.